O deputado federal André Fernandes, autor do requerimento da CPMI que vai investigar os atos do dia 8 de janeiro, gravou uma série de vídeos com os nomes dos parlamentares de cada estado que ainda não assinaram o requerimento. Embora o requerimento conte com mais assinaturas do que o necessário, há rumores de que certos deputados pretendem retirar assinaturas em bloco para sabotar a CPMI nas últimas horas antes da sessão do Congresso, marcada para terça-feira ao meio-dia. Se houver retirada em massa de assinaturas e o número ficar abaixo do mínimo necessário, a CPMI não será instalada. Por isso, parlamentares que desejam a investigação dos fatos reais estão coletando assinaturas para garantir que a CPMI possa ser instalada. Mais de 2.000 pessoas foram presas em massa, sem individualização de condutas nem respeito ao devido processo legal, sob a alegação de que teriam participado dos atos de 8 de janeiro. Milhares de pessoas têm suas liberdades restringidas e bens bloqueados em medidas cautelares ordenadas pelo ministro Alexandre de Moraes, mesmo sem terem foro privilegiado. Embora, em um momento inicial, o governo Lula tenha feito muito estardalhaço sobre a necessidade de uma CPI, a partir do momento em que surgiram evidências da omissão de membros do governo, o presidente Lula e sua base passaram a utilizar todas as manobras possíveis para impedir a instalação da CPMI. Da tribuna da Câmara, o deputado André Fernandes relatou: foi convocada a sessão conjunta do Congresso Nacional para o próximo dia 18 ao meio-dia. De lá para cá, desde que protocolamos esse pedido, o governo fez uma força-tarefa contra essa CPMI. Foi notícia em toda a grande imprensa, inclusive saiu na TV Globo, diga-se de passagem, que o governo estaria negociando emendas e cargos de segundo escalão para parlamentares retirarem a sua assinatura do requerimento que pede a criação dessa CPMI. E por qual motivo? Cada vez mais, com o passar do tempo, cria-se mais curiosidade no povo brasileiro. Este parlamento fica mais curioso ainda para saber o que o governo está tentando esconder. O deputado acrescentou: e agora que a sessão foi convocada para o próximo dia 18, está rolando nos bastidores uma força-tarefa para retirar em massa assinaturas na véspera da leitura do requerimento de instalação da CPMI, ou seja, talvez ali no final da noite do dia 17. Parlamentares estão se organizando e buscando pessoas para fazer uma retirada em bloco no dia 17, para não termos mais tempo de adicionar novas assinaturas. Que fique registrado que traremos o nome desses parlamentares, um por um, nome, partido e estado. Vamos saber quem são os parlamentares que estão se acovardando diante do povo brasileiro, quem são os parlamentares que estão pedindo a bênção desse governo que está querendo sigilo, que não quer investigação e transparência dos fatos. Divulgaremos de forma individual os nomes dos parlamentares que constarem na lista por 2 meses, mas na véspera, de forma sorrateira, covarde e canalha, retiraram suas assinaturas. Apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro e pessoas que apenas têm um discurso diferente do imposto pelo cartel midiático vêm sendo perseguidos, em especial pelo Judiciário. Além dos inquéritos conduzidos pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, também o ex-corregedor do Tribunal Superior Eleitoral, Luiz Felipe Salomão, criou seu próprio inquérito administrativo e ordenou o confisco da renda de sites e canais conservadores, como Bárbara do canal Te Atualizei e a Folha Política. Toda a receita de mais de 20 meses do nosso trabalho está bloqueada por ordem do TSE, com o aplauso dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Sem a possibilidade de receber a renda de seu trabalho, o jornal corre o risco de fechar.
Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar, use o QR Code para a empresa Raposo Fernandes ou use o código ajude@folhapolitica.org. Caso prefira, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há 10 anos, a Folha Política faz a cobertura da política brasileira, mostrando atos, pronunciamentos e eventos dos três poderes, quebrando a espiral do silêncio imposta pelo cartel de mídia que quer o monopólio da informação. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Foi convocada uma sessão conjunta, sessão do Congresso Nacional, para o dia 18, meio-dia. Como todos aqui bem sabem, sou o autor do requerimento que pede a criação da CPMI do 8 de janeiro. CPMI que tem como intuito, como foco, investigar todos os atos de ação e todos os atos de omissão ocorridos no último 8 de janeiro. De lá para cá, desde que protocolamos, o governo fez uma força-tarefa contra essa CPMI. Foi notícia em toda a grande imprensa, inclusive saiu na TV Globo, dicas de passagem, que o governo estaria negociando emendas e cargos de segundo escalão para parlamentares retirarem a sua assinatura do requerimento que pede a criação dessa CPMI. E por quê? Por qual motivo? Tá bom, fica se eu quiser. Cada vez mais, com o passar do tempo, se cria mais curiosidades no povo brasileiro. Esse parlamento fica mais curioso ainda para saber o que é que o governo está querendo esconder. E agora que a sessão foi convocada para o próximo dia 18, está rolando nos bastidores uma força-tarefa para retirar-se em massa assinaturas na véspera da leitura, ou seja, talvez ali no final da noite do dia 17. Parlamentares se organizando e buscando pessoas para fazer uma retirada em bloco no dia 17, para não termos mais tempo de adicionar novas assinaturas. Que fique registrado que traremos o nome desses parlamentares de um por um, nome, partido, estado. Quais são os parlamentares que estão se acovardando diante do povo brasileiro? Quais são esses parlamentares que estão pedindo a bênção a este governo que está querendo sigilo e que não quer investigação e transparência? Divulgaremos de forma individual cada um daqueles que passaram em 2 meses constando o nome, mas na véspera, de forma sorrateira, covarde e canalha, retiraram as suas assinaturas. Não permitiremos isso. Vamos continuar coletando assinaturas até o dia 17 e, se Deus quiser, a transparência virá à tona. Lula, Flávio Dino, se preparem. Passou a minha vez. Fala, meu povo do Acre, tudo bem? A pedidos, estou passando aqui para dizer o nome dos parlamentares que até agora não assinaram ainda o nosso requerimento da CPMI do 8 de janeiro. Então lá vai. Do Acre, não assinaram ainda os deputados federais Antônia Lúcia, deputado Meire Serafim, deputado Socorro Neri e deputado Zezinho Bárbari. Também não assinou aí do Acre o nosso requerimento da CPMI do 8 de janeiro, o senador Sérgio Petecão. Esses são os parlamentares aí do Acre que não assinaram, pelo menos até agora, o nosso requerimento da CPMI do 8 de janeiro. Lembrando que aqueles que quiserem assinar só tem até segunda-feira, dia 17, ok? Fala, povo de Alagoas, a pedidos, estou passando aqui para dizer o nome daqueles parlamentares que ainda não assinaram o nosso requerimento para criar a CPMI do 8 de janeiro. Então lá vai. Deputados de Alagoas que ainda não assinaram. Deputados federais: Arthur Lira, Daniel Barbosa, Isnaldo Bulhões Júnior, Luciano Amaral, Paulão e Rafael Brito. Esses são os deputados federais aí de Alagoas que ainda não assinaram a CPMI do 8 de janeiro. E os senadores são Fernando Farias e Renan Calheiros.
Como prometido, aqui estão o nome dos parlamentares aí de Alagoas, que pelo menos até agora ainda não assinaram o nosso requerimento da CPMI do 8 de janeiro. Lembrando que aqueles que quiserem assinar só tem até segunda-feira, dia 17. Fala, povo do Amapá, a pedidos, estou passando aqui para dizer o nome dos parlamentares aí do Amapá, que até agora ainda não assinaram o nosso requerimento de CPMI do 8 de janeiro. Então são os deputados federais Acácio Favacho, Augusto Pupil, Dorinaldo Malafaia, Josenildo e professora Gorete. Esses são os deputados federais do Amapá que até agora ainda não assinaram o pedido de CPMI do 8 de janeiro. E os senadores são Davi Alcolumbre e Randolph Rodrigues. Como prometido, aqui são todos os parlamentares que pelo menos até agora ainda não assinaram o nosso pedido de CPMI do 8 de janeiro aí do Amapá. Lembrando que aqueles que quiserem assinar só tem até segunda-feira, dia 17. Fala, povo do Amazonas, a pedidos, estou passando aqui para dizer o nome dos parlamentares aí de Amazonas que ainda não assinaram o nosso requerimento para criar a CPMI do 8 de janeiro. Então, os deputados federais aí do Amazonas que ainda não assinaram são deputados Adair Filho, Amon Mandel, Átila Lins, Saulo Viana, Sidney Leite e Silas Câmara. Esses são os deputados federais aí do Amazonas que até agora ainda não assinaram a CPMI do 8 de janeiro. E os senadores são Eduardo Braga e Omar Aziz. A pedidos, aqui estão todos os parlamentares que pelo menos até agora ainda não assinaram o nosso requerimento de CPMI do 8 de janeiro. Lembrando que aqueles que quiserem assinar só tem até segunda-feira, dia 17. Povo da Bahia, a pedidos, estou passando aqui para dizer o nome dos parlamentares aí da Bahia que até agora ainda não assinaram o nosso requerimento para criar a CPMI do 8 de janeiro. Então, os deputados federais aí da Bahia que ainda não assinaram são Adolfo Viana, Alice Portugal, Antônio Brito, Arthur Oliveira Maia, Bacelar, Charles Fernandes, Cláudio Cajado, Dal Barreto, Daniel Almeida, Diego Coronel, Elmar Nascimento, Félix Mendonça Júnior, Gabriel Nunes, Ivoneide Caetano, João Leão, Jorge Sola, José Rocha, Joseildo Ramos, Josias Gomes, Léo Prates, Leulo Amanto Júnior, Lídice da Mata, Márcio Marinho, Márcio Negromonte Júnior, Neto Carleto, Otto Alencar Filho, Pastor Sargento Isidório, Paulo Azir, Paulo Magalhães, Raimundo Costa, Ricardo Maia, Valmir Assunção, Valdenor Pereira e Zé Neto. Esses são os deputados federais aí da Bahia que até agora ainda não assinaram o nosso requerimento da CPMI do 8 de janeiro. E os senadores são os três: Ângelo Coronel, Jacques Wagner e Otto Alencar. Nenhum assinou o nosso pedido de CPMI do 8 de janeiro. Só lembrando que aqueles que quiserem assinar só podem fazer isso até segunda-feira, dia 17. Povo do meu Ceará, passando aqui para, a pedidos, dizer o nome de todos os parlamentares do Ceará que até agora ainda não assinaram o nosso requerimento para criar a CPMI do 8 de janeiro aí do Ceará. Então, os deputados do Ceará que não assinaram são AJ Albuquerque, André Figueiredo, Célio Studat, Danilo Forte, Domingos Neto, Eduardo Bismarck, Eunice Oliveira, Fernanda Pessoa, Idilvan Alencar, José Ayrton Félix, Zé Guimarães, Luiziane Lins, Mauro Benevides Filho, Moses Rodrigues e Roberto Monteiro. Esses são os deputados federais do Ceará que ainda não assinaram requerimento para criar a CPMI do 8 de janeiro. E os senadores são Cid Gomes e Augusta Brito. Esses são os parlamentares do Ceará que até agora, pelo menos, ainda não assinaram o nosso requerimento para criar a CPMI do 8 de janeiro. Lembrando que aqueles que quiserem assinar só tem até segunda-feira, dia 17. Povo do Distrito Federal, a pedidos, passando aqui para dizer o nome dos parlamentares que ainda não assinaram o nosso requerimento para criar a CPMI do 8 de janeiro. Então, do Distrito Federal, os deputados federais que ainda não assinaram são Érica Cocai, Gilvan Máximo, professor Reginaldo Veras e Rafael Prudente. Esses são os deputados federais aqui do Distrito Federal que ainda não assinaram o requerimento para criar a CPMI do 8 de janeiro. E os senadores são,
Leila Barros. Apenas ela ainda não assinou o nosso requerimento para criar a CPMI do 8 de janeiro. Enfim, lembrando que aqueles parlamentares que quiserem assinar, só tem até segunda-feira, dia 17. Povo do Espírito Santo, há pedidos, passando aqui para dizer o nome dos parlamentares que ainda não assinaram o requerimento para criar a CPMI do 8 de janeiro. Então aí do Espírito Santo, os deputados federais que ainda não assinaram são Amaro Neto, Dr. Victor Linhares, Gilson Daniel, Helder Salomão, Jaque Rocha, Paulo Foleto. Esses são os deputados federais aí do Espírito Santo que até agora ainda não assinaram requerimento do 8 de janeiro, da CPMI do 8 de janeiro. E senador Fabiano Contarato. Esses são os parlamentares aí do Espírito Santo que até agora, pelo menos, não assinaram ainda requerimento para criar a CPMI do 8 de janeiro. Lembrando que aqueles que quiserem assinar só tem até segunda-feira, dia 17. Povo do Goiás, há pedidos, passando aqui para dizer o nome dos parlamentares que, pelo menos até agora, ainda não assinaram o nosso requerimento para criar a CPMI do 8 de janeiro. Então aí do Goiás, os deputados federais que ainda não assinaram são Adriano Dubaldi, Célio Silveira, que tinha assinado, mas retirou, delegada Adriana Acossi, Flávia Moraes, Ismael Alexandrino, José Nelto, que também tinha assinado, mas retirou, Jefferson Rodrigues, Leda Borges e Rubens Ottoni. Esses são os deputados federais do Goiás que até agora ainda não assinaram a CPMI do 8 de janeiro. E senadores Jorge Cajuru e Vanderlan Cardoso. Esses são os parlamentares do Goiás que, pelo menos até agora, ainda não assinaram a CPMI para criar, aliás, o requerimento para criar a CPMI do 8 de janeiro. Lembrando que aqueles que quiserem assinar, só tem até segunda-feira, dia 17. Povo do Maranhão, há pedidos, passando aqui para dizer o nome dos parlamentares aí do Maranhão, que até agora ainda não assinaram o nosso requerimento para criar a CPMI do 8 de janeiro. Então os deputados federais que ainda não assinaram são Amanda Gentil, André Fufuca, Kleber Verde, Detinha, tinha assinado, mas retirou, Dr. Benjamin, Duarte, Fábio Macedo, Josimar Maranhãozinho, tinha assinado, mas retirou, Josivaldo JP, Júnior Lourenço, tinha assinado, mas retirou, Márcio Ronaiser, Márcio Gerri, Marreca Filho, Pedro Lucas Fernandes, Rosiane Sarney, Rubens Pereira Júnior. Esses são os deputados federais do Maranhão que até agora ainda não assinaram, não está constando a assinatura deles no nosso requerimento para criar a CPMI do 8 de janeiro. E os senadores são todos: Ana Paula Lobato, Elisiane Gama e o Everton. Lembrando que aqueles parlamentares que quiserem assinar, só tem até segunda-feira, dia 17. Fala, povo de Mato Grosso do Sul. Há pedidos, estou passando aqui para dizer o nome dos parlamentares que até agora ainda não assinaram o nosso requerimento para criar a CPMI do 8 de janeiro. Então, do Mato Grosso do Sul, os deputados federais que ainda não assinaram são Beto Pereira, Camila Jara, Dagoberto Nogueira, Geraldo Rezende e Vander Loubet. E também senadora Soraya Tronic. Esses são os parlamentares aí do Mato Grosso do Sul que pelo menos até agora ainda não assinaram o nosso requerimento para criar a CPMI do 8 de janeiro. Lembrando que aqueles parlamentares que quiserem assinar só podem fazer isso até segunda-feira, dia 17. Fala, povo do Mato Grosso. Há pedidos, estou passando aqui para dizer o nome dos parlamentares aí do Mato Grosso que pelo menos até agora ainda não assinaram o nosso requerimento para criar a CPMI do 8 de janeiro. Então os deputados federais aí do Mato Grosso, que até agora não assinaram, são Emanuel Pinheiro Neto e Juarez Costa. Apenas esses dois deputados federais ainda não assinaram aí do Mato Grosso. E os senadores Jaime Campos e Margarete Buzetti. Esses são os parlamentares aí do Mato Grosso que até a gravação desse vídeo não assinaram ainda o nosso requerimento para criar a CPMI do 8 de janeiro. Lembrando que aqueles parlamentares que quiserem assinar, só tem até segunda-feira, dia 17. Povo de Minas Gerais, há pedidos, passando aqui para dizer o nome dos parlamentares que até agora ainda não assinaram o nosso requerimento para criar a CPMI do 8 de janeiro. Então os deputados federais aí de Minas Gerais que não assinaram são Aécio Neves, Ana Pimentel, André Janones, Bruno Farias, Célia Chacriabá, Dandara,
Dimas Fabiano, Duda Salabert, Euclides Petersen, Fred Costa, Gilberto Abramo, Igor Timo, Leonardo Monteiro, Luiz Tibé, Luiz Fernando Faria, Mário Heringer, Miguel Ângelo, Misael Varela, Nelly Aquino, Nelton Cardoso Júnior, Odair Cunha, Padre João, Patros Ananias, Paulo Abiaquel, Paulo Guedes, Pedro Ayrara, Pinheirinho, Rafael Simões, Reginaldo Lopes, Rodrigo de Castro, Rogério Corrêa, Wellington Prado e Zé Silva. Esses são os deputados federais aí de Minas Gerais que até agora ainda não assinaram o nosso pedido para criar a CPMI do 8 de janeiro. E senador Rodrigo Pacheco. Esses são os parlamentares de Minas Gerais que pelo menos até agora ainda não assinaram o nosso pedido, nosso requerimento para criar a CPMI do 8 de janeiro. Lembrando que aqueles que quiserem assinar só tem até segunda-feira, dia 17. Fala, galera do Pará, a pedidos, estou passando aqui para dizer o nome dos parlamentares que até agora ainda não assinaram o nosso requerimento para criar a CPMI do 8 de janeiro. Então aí do Pará, os deputados federais que não assinaram ainda são Ayrton Faleiro, Andréia Siqueira, Antônio Doido, Celso Sabino, Dilvanda Faro, doutora Alessandra Aber, Elcione Barbalho, Anderson Pinto, José Priante, Júnior Ferrari, Keniston Braga, Raimundo Santos, Olival Marques e Renilce Nicodemos. Esses são os deputados federais que até agora ainda não assinaram o nosso requerimento da CPMI, aí do Pará. E senadores Beto Faro e Jader Barbalho. Esses são todos os parlamentares do Pará que ainda não assinaram, pelo menos até a data desse vídeo, requerimento para criar a CPMI do 8 de janeiro. Lembrando que aqueles que quiserem assinar só tem até segunda, dia 17. Fala, galera da Paraíba, a pedidos, estou passando aqui para dizer o nome de todos os parlamentares aí da Paraíba que até agora ainda não assinaram o nosso requerimento para criar a CPMI do 8 de janeiro. Então, os deputados federais aí da Paraíba que não assinaram o requerimento: Aguinaldo Ribeiro, Damião Feliciano, Gervásio Maia, Hugo Mota, Luiz Couto, Messinho Lucena, Murilo Galdino, Romero Rodrigues, Rui Carneiro, Wilson Santiago. Esses são os deputados federais aí da Paraíba que até agora não assinaram ainda. E os senadores Veneziano Vital do Rego e Daniela Ribeiro. Esses são os parlamentares que, pelo menos até a gravação desse vídeo, ainda não assinaram o nosso requerimento para criar a CPMI do 8 de janeiro. Lembrando que aqueles parlamentares que quiserem assinar só tem até segunda-feira, dia 17. Galera do Paraná, a pedidos, passando aqui para dizer o nome dos parlamentares aí do Paraná que até agora ainda não assinaram o nosso requerimento para criar a CPMI do 8 de janeiro. Então são os deputados federais Aliel Machado, Beto Preto, Beto Richa, Carol D'Artora, delegado Matheus Laiola, Enio Verri, Gleice Hoffmann, Leandre, Luciano Dulce, Luísa Canziani, Paulo Litro, Tadeu Venere, Tião Medeiros, Toninho Vancher e Zeca Disseu. Esses são os deputados federais aí do Paraná que até agora ainda não assinaram requerimento para criar a CPMI do 8 de janeiro. E senador Flávio Arnes. Lembrando que aqueles parlamentares que quiserem assinar só tem até segunda-feira, dia 17. Galera do Pernambuco, a pedidos, passando aqui para dizer o nome dos parlamentares aí do Pernambuco que até agora ainda não assinaram o nosso requerimento para criar a CPMI do 8 de janeiro. Então, os deputados federais Augusto Coutinho, Carlos Veras, Clodoaldo Magalhães, Eduardo da Fonte, Heriberto Medeiros, Felipe Carreiras, Fernando Coelho Filho, Fernando Monteiro, Guilherme Uchoa, Isa Arruda, Lucas Ramos, Luciano Bivar, Lula da Fonte, Maria Arraes, Pedro Campos, Renildo Calheiros, Silvio Costa Filho, Túlio Gadelha, Valdemar Oliveira são os deputados federais do Pernambuco que até agora não assinaram ainda o nosso requerimento para criar a CPMI do 8 de janeiro. E os senadores são todos os três: Fernando Dueire, Humberto Costa e Tereza Leitão. Lembrando que aqueles que quiserem assinar só tem até segunda-feira, dia 17.
Galera do Piauí, a pedidos, passando aqui para dizer o nome dos parlamentares aí do Piauí, que até agora ainda não assinaram o nosso requerimento para criar a CPMI do 8 de janeiro. Então, os deputados federais que não assinaram ainda são Átila Lira, Castro Neto, Dr. Francisco, Flávio Nogueira, Florentino Neto, Jadiel Alencar, Júlio César, Marcos Aurélio Sampaio e Merlon Solano. E senadores Jussara Lima e Marcelo Castro. Esses são os parlamentares aí do Piauí que até agora ainda não assinaram o nosso requerimento para criar a CPMI do 8 de janeiro. Lembrando que aqueles parlamentares que quiserem assinar, só tem até segunda-feira, dia 17. Galera do Rio de Janeiro, a pedidos, passando aqui para dizer o nome dos parlamentares aí do Rio, que até agora ainda não assinaram o nosso requerimento para criar a CPMI do 8 de janeiro. Então são os deputados federais Áureo Ribeiro, Bandeira de Melo, Bebeto, Benedita da Silva, Chico Alencar, Chiquinho Brazão, esse tinha assinado, mas retirou, Dani Cunha, Daniel Sorans, Dimas Gadelha, Doutor Luizinho, Glauber Braga, Gutenberg Reis, Hugo Leal, Jandira Fegali, Jorge Braz, Júlio Lopes, Juninho do Pneu, Laura Carneiro, Lindbergh Farias, Luiz Carlos Gomes, Marcelo Crivella, Marcelo Queiroz, Marcos Soares, Marcos Tavares, Max Lemos, esse tinha assinado, mas retirou, Murilo Gouveia, Pastor Henrique Vieira, Pedro Paulo, Raymond, Ricardo Abrão, Sargento Portugal, Talíria Petrone, Tarcísio Mota e Washington Quaquá. Esses são os deputados federais do Rio que até agora ainda não assinaram o requerimento para criar a CPMI do 8 de janeiro. E do Senado, somente o Romário também não assinou. Lembrando que aqueles parlamentares que quiserem assinar só tem até segunda-feira, dia 17. Galera do Rio Grande do Norte, a pedidos, passando aqui para dizer o nome dos parlamentares aí do Rio Grande do Norte que até agora ainda não assinaram o nosso requerimento para criar a CPMI do 8 de janeiro. Então são 3 deputados federais: Benes Leocádio, Fernando Mineiro e Natália Bonavides. Esses são os 3 deputados federais aí do Rio Grande do Norte que até agora ainda não assinaram. E do Senado, Zenaide Maia. Esses são os parlamentares aí do Rio Grande do Norte que até agora ainda não assinaram o nosso requerimento para criar a CPMI do 8 de janeiro. E aqueles que quiserem assinar, só tem até segunda-feira, dia 17. Galera do Rio Grande do Sul, a pedidos, passando aqui para dizer o nome dos parlamentares que até agora ainda não assinaram o nosso requerimento para criar a CPMI do 8 de janeiro. Então são os deputados federais Afonso Mota, Alexandre Lindemeyer, Bom Gás, Daiane Santos, Denise Pessoa, Fernanda Melchiona, Heitor Schutt, Márcio Bioc, Marcon, Maria do Rosário, Pompeu de Matos e Reginete Bispo. Esses são os deputados federais aí do Rio Grande do Sul que até agora ainda não assinaram o requerimento para criar a CPMI do 8 de janeiro. E do Senado, apenas o Paulo Paim. Lembrando que aqueles que quiserem assinar só tem até segunda-feira, dia 17. Galera de Rondônia, passando aqui para dizer o nome dos parlamentares que até agora ainda não assinaram o nosso requerimento para criar a CPMI do 8 de janeiro. E só temos um deputado federal daí que não assinou, Lebrão, e um senador, Confúcio Moura. Só esses 2 parlamentares de Rondônia até agora não assinaram ainda a CPMI do 8 de janeiro. Lembrando que aqueles que quiserem assinar só tem até segunda-feira, dia 17. Galera de Roraima, a pedidos, passando aqui para dizer o nome dos parlamentares daí que até agora ainda não assinaram o nosso requerimento para criar a CPMI do 8 de janeiro. Deputados federais Albuquerque, Defensor Estélio Denner, Duda Ramos, Helena Lima, Gabriel Mota e Zé Haroldo Catedral. Esses são os deputados federais aí de Roraima que até agora ainda não assinaram o nosso requerimento para criar a CPMI do 8 de janeiro. E senador Chico Rodrigues. Lembrando que aqueles parlamentares que quiserem assinar só tem até segunda-feira, dia 17. Galera de Santa Catarina, a pedidos, passando aqui para dizer o nome dos parlamentares que até agora ainda não assinaram requerimento para criar a CPMI do 8 de janeiro. Então são os deputados federais Ana Paula Lima, Carlos Chiodini, Cobaltini e Pedro Uxai. Esses são os deputados federais. E do Senado, Ivete da Silveira.
Esses são os parlamentares de Santa Catarina que até agora ainda não assinaram o requerimento para criar a CPMI do 8 de janeiro. Aqueles que quiserem assinar, só tem até segunda-feira, dia 17. Atenção, galera de São Paulo, a lista é grande. Há pedidos, passando aqui para dizer o nome dos parlamentares de São Paulo que até agora ainda não assinaram o nosso requerimento para criar a CPMI do 8 de janeiro. E são os deputados federais Alencar Santana, Alfredinho, Arlindo Chinaglia, Arnaldo Jardim, Baleia Rossi, Bruno Ganem, Carlos Zaratini, Cezinha de Madureira, não assinou também, Érica Hilton, Fábio Teruel, Fausto Pinato, Felipe Beccari, Gilberto Nascimento, Guilherme Boulos, Ivan Valente, Gilmar Tato, Jonas Donizete, Juliana Cardoso, Kiko Coleguinha, Luiz Erudina, Maragoni, Marcelo Lima, Marco Bertaioli, Marcos Pereira, presidente republicano também não assinou, Maria Rosas, Nilton Tato, Orlando Silva, Paulo Alexandre Barbosa, professora Luciane Cavalcante, Renata Abreu, Ricardo Silva, Rodrigo Gambale, Rui Falcão, Sâmia Bonfim, Simone Marqueto, Tabata Amaral, Tiririca, Vicentinho, Vinícius Carvalho e Vitor Lipe. Esses são os deputados federais de São Paulo que até agora ainda não assinaram o nosso requerimento para criar a CPMI do 8 de janeiro. E do Senado temos Giordano e Mara Gabrilli. Esses são os parlamentares de São Paulo que não assinaram ainda, pelo menos até a gravação desse vídeo, o nosso requerimento para criar a CPMI do 8 de janeiro. Lembrando que aqueles que quiserem assinar, só tem até segunda-feira, dia 17. Galera de Sergipe, há pedidos, passando aqui para dizer o nome dos parlamentares aí de Sergipe, que até agora ainda não assinaram o nosso requerimento para criar a CPMI do 8 de janeiro. São eles, deputados federais, Delegada Catarina, Fábio Reis, Gustinho Ribeiro, João Daniel, Tiago de Joaldo e Yandra Moura. E no Senado, Laércio Oliveira e Rogério Carvalho. Esses são os parlamentares de Sergipe que até agora ainda não assinaram o nosso requerimento para criar a CPMI do 8 de janeiro. Lembrando que aqueles que quiserem assinar, só tem até segunda-feira, dia 17. Galera de Tocantins, há pedidos, passando aqui para dizer o nome dos parlamentares aí de Tocantins, que até agora ainda não assinaram o requerimento para criar a CPMI do 8 de janeiro. São eles, deputados federais, Alexandre Guimarães, Antônio Andrade, Lázaro Botelho e Ricardo Aires. E no Senado, Irajá. Esses são os parlamentares aí de Tocantins que até agora ainda não assinaram o nosso requerimento para criar a CPMI do 8 de janeiro. Lembrando que aqueles que quiserem assinar, só tem até segunda-feira, dia 17.